Bom, pessoal, diante de tantas repercussões da violência contra a mulher, eu quero trazer aqui pontos importantes, tanto para você, mulher, quanto para você, homem. E especialmente homem, né? Se você estiver assistindo isso aqui sem ego, né? Disposto realmente a escutar e refletir. Porque talvez você pense, mas eu não sou assim. Talvez você não seja, mas algum amigo seu pode ser. Afinal de contas, se uma mulher é a cada 4 horas no Brasil, isso tem algo a dizer, né? Bom, eu não vou ficar na superfície, esse vídeo é longo, mas eu peço que você tenha paciência, especialmente se você for mulher, e principalmente se você, mulher, estiver achando que você está num relacionamento tóxico. Eu vou abordar causas históricas e simbólicas dessa violência, começando pelo começo. Você sabe o que é patriarcado? Em linhas simples, tá? O patriarcado é um sistema estrutural de desigualdade de gênero. Ele estabelece quem detém o poder e quem é subalterno. O machismo é a tecnologia política desse sistema. E a misoginia é o discurso de ódio que sustenta o machismo, que mantém o patriarcado. Ou seja, sem o machismo, não existe patriarcado. Sem a misoginia, não existe machismo. Vamos falar um pouquinho das origens do patriarcado. Não existem registros exatos de como o patriarcado surgiu. Essa lacuna histórica é parte do que eu chamo de beber de um suco amargo, que é a ignorância. A gente tem uma figura fundamental, chamada Gerda Lerner. Ela foi uma historiadora que se dedicou a entender as origens do sistema do patriarcado. Em 1886, ela publicou o livro A Criação do Patriarcado. A obra só foi traduzida para o português apenas 30 anos depois. Curioso, né? A Lerner mostra que o patriarcado tem cerca de mais ou menos 4.000 anos de existência. Nas sociedades das cavernas, tinha uma divisão de tarefas, mas sem hierarquia, isso é muito importante. Os homens caçavam, as mulheres cuidavam da cria. E também caçavam quando não estavam nesse momento de gestação, amamentação. O cuidado materno era visto como sagrado. As mulheres eram respeitadas, porque elas eram portadoras do dom da vida, né? Então, se alguém aqui quiser usar esse exemplo, né, para ficar tentando justificar, tipo, a mulher foi feita para cuidar da casa e cuidar da cria e o homem para trabalhar, eu quero só lembrar que eu não vejo nenhum homem chegando com um javali em casa porque ele caçou. Então as coisas mudaram. Eu acho importante a gente trazer isso para não ter essa brincadeirinha, né? Voltando. O patriarcado se estrutura quando os povos deixam de ser nômades e passam a se fixar em territórios, surgindo os primeiros excedentes agrícolas. A reprodução feminina passa a ser um recurso estratégico. Mais mulheres significava mais filhos, mais braços para o trabalho, mais guerreiros para cuidar de território. E é nesse ponto que a mulher deixa de ser um sujeito e passa a ser um objeto. Primeiro de troca entre comunidades, depois escravizada em guerras. Surge a prática como ferramenta de dominação das mulheres. Mulheres transformadas em objetos de reprodução e posse. A partir daí, o que acontece? Nasce a família patriarcal. Junto com quem? A propriedade privada, consolidando o controle da sexualidade feminina. E nesse combão, quem que aparece? A religião. A religião ela é uma força matriz nisso. Ela entra nesse enredo como peça central para dar legitimidade simbólica do patriarcado. O controle da mulher passa a ser também sobre a pureza, castidade, obediência. Nos livros sagrados, Eva é punida pela desobediência, com dor do parto, com menstruação e a submissão do homem. A mensagem fica muito clara. Mulheres devem obedecer, encontrar um homem e formar uma família para cumprir o seu destino, que é reproduzir. Assim, nosso corpo, nosso prazer, nosso trabalho e até nossa forma de pensar deixam de ser nossas. E daí isso tudo passa a ser visto como pertencentes do homem. Dentro desse enredo, nasce todo o patriarcado, como um sistema de poder.
a desigualdade de gênero como regra e a misoginia como sustentação ideológica. Ou seja, se a mulher é vista apenas como objeto, então é facilmente descartar, violentar, explorar. Vamos trazer esse papo agora para os dias de hoje. A gente precisa olhar para o comportamento do cérebro, tá? Desde a infância até a vida adulta. E aí, por que será que muitos homens se tornam machistas e misóginos? Porque eles aprendem isso em algum lugar. E por que tantas mulheres ainda aceitam viver relações tóxicas? Porque elas também aprenderam que isso é normal. Esses lugares são principalmente as famílias. Muitas crianças crescem em lares marcados por violência. Pais que maltratam mães, estruturas desfeitas, e esse é o machismo cascateado, transmitido como herança cultural. O nosso cérebro, ele registra isso como padrão, e sem referências diferentes. Essas pessoas, homens e mulheres, repetem esses padrões. Aí a gente entra no ponto de vista da escola. Bom, a criança aprendeu isso em casa, ela está replicando, mas existe a escola, quem sabe a escola pode dar um suporte. A escola poderia ser o espaço de reconstrução, onde se aprende a igualdade, respeito, consentimento. Mas no Brasil não tem um interesse real de ensinar sobre patriarcado, machismo, misoginia, assim como a gente fica nessa luta sobre educação primordial e as crianças saem da escola sem saber. E por que tudo isso? Porque, gente, é vantajoso para o capitalismo, para o sistema em geral, manter uma massa ignorante. Gente mal informada vira mão de obra barata e é facilmente manipulável. O ciclo vai se repetindo. Se o patriarcado existe há milhares de anos e se o Estado não oferece ferramentas para romper esse ciclo, o que nossas crianças continuam aprendendo em casa, nas escolas e nas ruas? Homens seguem replicando a violência que herdaram de forma ancestral. E as mulheres seguem entrando em relações abusivas porque acreditam que só tem valor social dentro de um relacionamento com um homem. Mesmo quando esse homem é violento, porque é tão normal a violência para ela que está tudo certo. Vocês conseguem perceber a profundidade disso? É verdade, tivemos avanços, Lei Maria da Penha, e vários outros marcos importantes, mas a gente precisa se perguntar se realmente a gente está entregando informações para as pessoas, informações necessárias para elas conseguirem viver um outro modelo de vida. Então, por que a gente está vendo tanto essa onda de feminicídio? Claro, existem mais possibilidades de medição hoje para conseguir ampliar esses números, mas sempre houve feminicídio. Isso só está sendo exposto. E o meu ponto aqui é, em qual momento vai surgir uma frente funcional sobre reequilibrar o conhecimento? Porque o problema todo está na ignorância das pessoas. Porque se a maioria das mulheres pudessem ter acesso a tudo isso que eu estou falando aqui, talvez elas se questionassem e entendessem que elas não precisam estar dentro desse relacionamento, porque elas têm outras possibilidades na vida. E talvez homens pudessem aprender a ter uma outra conduta de vida, mas a sociedade está lavada de gente violenta, que faz o mal, que faz as mesmas coisas, mulheres com pouca informação que entram nessas relações e elas entregam essas informações para outras mulheres, falam, eu estou sofrendo, e a colega vira e fala, é normal, é assim mesmo. Por quê? A falta de informação é imensa. Então, existe um problema público sobre segurança da mulher e, principalmente, sobre educação.